Salve, salve, salve! Boa noite, bom dia e boa tarde para quem vai assistir esse meu novo vídeo aqui no meu canal no YouTube, Quimbanda Nagô de Raiz. Sou Tata Marcelo, de Quimbanda Nagô, na Força Gererê e na Magia Vodou. Bom, em primeiro lugar, um grande abraço aos meus inscritos. E dê um likezinho aí, gente, para que o nosso canal permaneça, sempre aí no YouTube, para eu trazer novos assuntos sobre Quimbanda, e sobre a força também da Umbanda, por aí vai. Bom, hoje o nosso vídeo, como eu já tinha prometido para vocês em uns vídeos atrás, vou falar hoje da minha trajetória de vida espiritual. Quem é o Tata Marcelo de Quimbanda Nagô, Gererê Vodum e também na Força Luciferiana, e quem é o pai de santo Marcelo de Iemanjá, porque além de eu praticar Quimbanda Nagô, eu pratico também aqui em Belém do Pará, que eu moro aqui em Belém do Pará, há muitos anos, mais de 50 e poucos anos, e aqui eu pratico a Umbanda Mina, que vem lá do tambor de Mina do Maranhão. Mas eu não sou paraense, eu sou maranhense. Nasci em São Luís do Maranhão em 1970. Mas vim para cá, para Belém, ainda criança, bebê, com os meus 2 anos de idade, que meu pai veio transferido para trabalhar aqui, Ele era da Petrobras, ele veio transferido para cá, que na época, nos anos 70, estava dando muito petróleo aqui para o Baixo Amazonas, e meu pai veio para Belém com a família, e veio trabalhar, claramente. Bom, quem é o Tata Marcelo, quem é o pai Marcelo, Bom, acabei de falar para vocês que nasci no Maranhão, sou maranhense, Nasci em 13 de junho de 1970. Os meus pais falavam, que hoje já não estão mais entre a gente aqui, já fizeram sua passagem, mas meus pais falavam para mim que eu nasci quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, quando jogava com o Peru, na época do Pelé. E eu nasci lá no Maranhão, em São Luís do Maranhão. Sou basicamente uma pessoa que viveu e vive o santo, porque eu entrei na casa de minha mamito, Dona Maria de Lourdes, Fernandes e Silva. Eu estava com a idade de 8 para 9 anos, onde eu comecei todos os meus aprontes, todo o meu processo de iniciação. Primeiro foi na parte da Umbanda, Mina, do tambor de Mina. Com 8 para 9 anos, já estava para completar 9 anos, já foi perto do meu aniversário. Acabei de falar, nasci no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, dia do Santo Casamenteiro, força de Exu, então eu já trouxe toda essa origem quibandeira, na minha ancestralidade. E comecei com 8 para 9 anos o meu desenvolvimento na casa de minha mameto, Dona Maria de Lourdes, Mas antes disso, vamos voltar um pouquinho atrás. Lá quando os meus pais ainda viviam no Maranhão, porque a minha mãe é do Piauí, mas foi morar com os meus avós, pais dela no Maranhão, se criou no Maranhão. O meu pai já era do Maranhão, era maranhense mesmo, nascido e criado lá, no Maranhão. E a minha família toda, tanto da parte da minha mãe como da parte do meu pai, são do Maranhão, são maranhenses. Todos moram em São Luís do Maranhão. A minha mãe de santo, quando eu a conheci, ela já morava aqui em Belém do Pará, mas ela é natural, de Cururupu, que é o interior, um dos interiores lá do Maranhão. Mas a minha trajetória espiritual, ela começa muito antes de eu chegar na minha mamito, na minha mãe de santo, Dona Maria de Lourdes.
começa na barriga da minha mãe. Olha aí. Como assim? Vou explicar. Eu tinha um tio, na época, chamado Osvaldo, tio Osvaldo, que era um dos irmãos do meu pai. A família do meu pai, a minha avó, por parte de pai, teve 9 filhos, entre mulheres e homens. E o meu tio Osvaldo, ele nasce com a espiritualidade de trabalho incorporativo, traz na sua essência os guias, né? Porque a minha família, por parte de pai, eles são católicos, e umbandista, quimbandeiros, feiticeiros, bruxos, benzedeiros, né? É uma família grande lá do Maranhão e trouxe toda essa origem, né? E o meu tio Osvaldo, ele morava na época no interior do Maranhão, chamado Rosário. E ele tinha os guias dele, né? Só que ele não gostava de dar passagem, né? Que naquela época nós chamávamos assim, dar passagem para os guias, né? Ou seja, abrir gira, trabalhar no processo da incorporação. E o meu tio Osvaldo não gostava disso. Não gostava de receber entidade. A esposa dele, a minha tia, que insistia muito, ele lá abria uma gira de vez em quando, ou as tias dele, quando vinham lá para o interior de Rosário, pedir para fazer algum trabalho, o guia descia, ou quando o guia pegava ele mesmo, né, na marra, colocar assim desse jeito. Mas a minha mãe conhece meu pai, a família da minha mãe totalmente da igreja, né, crente, né, da igreja adventista. Minha avó até pregava na igreja, né. E interessante, antes disso, que o meu bisavô, por parte da minha avó, né, por parte da minha mãe, o meu bisavô, ele era espírita. Olha aí, ele era espírita. E a minha bisavó era católica, daquela fervorosa e benzedeira. Então você vê que eu já nasci numa família totalmente voltado para a espiritualidade, né? É como eu digo, que a minha ancestralidade, ela sempre estava nesse campo espiritual, religioso, sempre buscando ali o conhecimento, né, bem espiritual mesmo, profundo, uma família de tradição espiritual, onde os meus tataravós eram benzedeiros, feiticeiros. Depois eu fui descobrir isso ao longo do tempo, né, através das pesquisas que eu fazia quando eu ia no Maranhão, e os antigos da minha família relatavam para mim, né, os meus tios, né, que na época eram vivos, falavam que a família tinha uns benzedeiros, que benzia a criança, sabe, que se incorporava lá com uma entidade, fazia cura, chupava lá o feitiço e por aí. Então meu bisavô, chamava para ele de Papai Didi, ele era espírita, né? E era um grande jornalista lá do Maranhão na época, né? E era espírita. Então ele morou num sítio lá que ele tinha, que foi do tempo dos escravos, né? Onde as pessoas diziam que lá tinha assombrações, né? Então você vê que tem toda uma mística, né? Toda uma formação que vem da minha família daí. A minha avó, por parte de mãe, vó Luzia, que ela não gostava de ser chamada de vó, era de Dadá, não gostava de se sentir velha, então a gente chamava ela de Dadá. A minha avó, Dadá, que tinha pelo nome de Luzia, ela nasceu cega. A minha bisavó, mãe dela, fez uma promessa para Santa Luzia e ela voltou a enxergar. Então você vê que tem toda uma mística, toda, né, né, sempre voltado para o espiritual. Quando não era na parte espírita, era na parte da Umbanda, ou na parte da Quimbanda e na parte do catolicismo. Então a minha avó, por parte de mãe, nasceu cega, e a minha bisavó, mãe dela, fez uma promessa para Santa Luzia, ela voltou a enxergar e botou o nome dela de Luzia. E a promessa era que até os 7 anos de idade ela não podia cortar o cabelo. Então a minha avó, ela já nasceu com um dom, a Dadá, a minha avó Dadá, já nasceu com um dom
espiritual. Ela enxergava as coisas no espiritual, né? E só que o lado espiritual dela estava mais voltado para o lado do religioso, não espírita, não bandista, mas do lado espirituoso do cristianismo. Então, com a idade de 15 anos, ela mesma me relatou, minha avó, né, que eu conheci a minha avó, né, tive o prazer de conhecer a minha avó. Só não conhecia a minha avó pro lado do meu pai, mas pro lado da minha mãe, sim. E ela me relatou que ela ia ser freira. Ela estava sendo preparada para entrar no convento, para se tornar freira. Só que entre esses intermédios, entre 15, naquela época, muitos anos, a filha também, quando não ia entrar no convento, já era preparada para casar, né? Aí quando ela completou seus 15, 16 anos, para 17, ela conhece o meu avô, um pouco mais velho do que ela. E ali eles se apaixonam, né? Claramente. E nesse intermédio deles estarem ali apaixonados, em convívio de namoro, eles conhecem um pastor da igreja adventista e automaticamente a minha avó se torna adventista. E o meu avô também já estava apaixonado, já aquela questão de casamento, e daí eles casaram, né? E desse casamento tiveram 6 filhos. Entre esses 6 filhos, a minha mãe nasceu, Dona Elizabeth. Então, para você ver que a minha trajetória é dentro do espiritual, né? Como eu digo para vocês, eu tenho uma origem, eu tenho 2 origens, sempre eu digo. A minha origem, primeiro, familiar, que vem lá do meu avô, né, do meu bisavô, né, da minha bisavó, meu bisavô espírita, né? Eu não sei se ele recebia espírito, mas que ele psicografava, que ele também conversava com o espírito. Não sei se ele incorporava, mas ele era do espiritismo, né? E diz alguns tios meus, que na época eram crianças, né, eram adolescentes, que ele conheceu o Chico Xavier. Então, para você ter uma noção, então vem toda dessa trajetória do lado da minha mãe, né, meu bisavô espírita, minha bisavó, esposa dele, mamãe Holondina, católica daquela de reza mesmo, brava, sabe, de rezar, de fazer todos os procedimentos ritualísticos, litúrgicos da Igreja Católica, e uma benzedeira de mão cheia. Aí uma vidente também, né? Que ela, na verdade, quando ela benzia, ela via lá as questões. Então, o meu bisavô também estudou para ser padre, depois conheceu a minha bisavó, aí se casaram, ele fugiu do seminário. Então, sempre voltado isso para a religião. Tá, minha mãe conhece o meu pai, né? A minha avó Dadá não aceitava o casamento, eles fogem para casar e fazem o Marcelinho aqui. Então, minha mãe, depois que casou com meu pai, ela foi morar com a sogra, com a minha outra avó, né? A avó por parte de pai, né? Minha avózinha, que eu não me recordo muito, mais ou menos, minha avó Josefa, que também era uma pessoa muito espiritualizada, né? Que era a mãe do meu pai, seu Carlos. O nome da minha mãe é Elizabeth e o nome do meu pai era Carlos Magno. O meu é Marcelo Magno. E a minha mãe vai morar, barriguda, né, gestante de mim, vai morar na casa da sogra, da minha avó. E numa dessas um desses dias, o meu tio Oswaldo entra incorporado na casa da minha avó, né, da parte de pai. E quando ele vê a minha mãe barriguda de mim, ele disse: esse filho é meu, é nosso, ele já vem predestinado, ele já vem com uma missão grande na terra. E a minha mãe, coitadinha, né, que estava na época com 19 anos, não entendia o que era macumba, não entendia o que era umbanda, o que era quimbanda, porque foi criada na igreja adventista, né,
dentro de um regime, né, cristão, num regime lá protestante, que isso aí nós sabemos que para quem pratica o cristianismo, isso aí é do diabo, né? E a minha mãe lá ficou com medo, meu tio em cima fumando um charuto, porque ele veio do interior onde ele morava para comprar mantimentos. Ele tinha uma padaria lá em Rosário, então ele vinha, né, em cada começo de mês, ele vinha comprar mantimento na cidade, né, lá em São Luís, no Maranhão. E que ficava, onde ele comprava, ficava perto da casa da minha avó, da mãe dele. Então a entidade pega ele lá dentro do comércio, né, ainda bem que ele estava com meu primo, filho dele, e ele sai desembestado lá para a casa da minha avó, né, da minha avó Josefa. Encontra a minha mãe e faz todo esse alvoroço, dizendo: esse filho é meu, esse filho vai nascer um homem. E naquela época, gente, não tinha, nos anos 69, né, quase 70, não tinha negócio de ultrassom, né, era uma coisa assim muito, a medicina não estava ainda caminhando, né, tinha a medicina boa, avançada, mas não era como é hoje. E a minha mãe, ela não se ligou em ver quem era o sexo. Naquela época não tinha isso, né? Se era menina nascer, tá tudo bem. Se era menino, tá tudo bem. Não tinha esse negócio. E ele disse, né, incorporado com preto velho já, estava incorporado com preto velho, e ele disse: esse menino é meu, esse menino é nosso. Não foi nem com preto velho, foi com outro caboclo, foi um outro caboclo aí, né? Que não me recordo o nome, porque não falaram o nome do caboclo, mas que disseram que era um caboclo. E chegou fumando né, eu sei onde ele conseguiu o charuto, não sei. E ele veio fumando esse charuto e borrifando em cima da barriga da minha mãe. E nesse momento a minha mãe sentiu... A minha mãe me contava, né, minha mãe Elizabeth me contava que eu comecei a mexer muito a barriga dela, chutar a barriga dela, e lá eu chorei na barriga da minha mãe. Tá? E depois que ele fez isso, ele falou: esse filho é nosso, esse menino vem com uma missão, tal. E ele vai lá pro fundo do quintal da casa da minha avó, e lá ele se senta num banquinho, chora muito o caboclo, e depois ele canta uma doutrina, que até hoje ninguém soube me dizer qual era essa doutrina, e desincorpora ali do meu tio. Quando o meu tio volta, não estava sabendo onde ele estava, claramente, estava na casa da mãe dele, né? Fica todo desconfiado quando vê a minha mãe, porque ele não tinha conhecido ainda a cunhada, né? Daí o meu pai ainda ia levar lá em Rosário, fazer uma almoço, que era aquela questão de família, né? Para apresentar a esposa, a minha mãe, né? E por aí. E ele conhece a minha mãe lá, o que o caboclo levou, né? Então tem essa particularidade aí, né? Então você vê que eu já nasci dentro de uma espiritualidade, né? De uma ancestralidade muito profunda. Depois, nos anos 70, eu nasço, né? E venho com uma idade de quase completando 2 anos. O papai é transferido aqui para Belém do Pará para trabalhar na Petrobras, que ele era mestre cozinheiro da Petrobras. A função dele, a profissão dele era essa. Mas antes disso, o meu tio Oswaldo, lá em Rosário, ele arruma uma amante. E vocês sabem que a entidade nenhuma, seja qual for a linhagem, vertente, não gosta de traição, né? Principalmente se a esposa ou o esposo são pessoas boas. E a minha tia, a esposa do meu tio Oswaldo, era uma pessoa muito divina. Eu cheguei a conhecer a minha tia, muito divina. Ali ninguém fazia mal a ninguém. E o meu tio Oswaldo sempre assim meio durão, meio ríspido, né? Aqueles homens de antigamente eram assim muito severo, né? Ele arrumou uma amante. E essa amante fez vários feitiços com meu tio. Depois ele deixa a amante, volta para a família, só que já era tarde, porque os guias já não estavam mais aceitando ficar com ele devido à traição que ele cometeu com a minha tia, a esposa dele, que não merecia, né? Por mais que merecesse, mas o guia não gosta de traição. E os feitiços que a amante fez, que um dos feitiços foi para ele ficar doente, ele cai doente, muito doente. Né? E que doença é essa que os médicos não sabiam o que era, mas já estava avançada demais. Depois atestaram que era um câncer. Levo ele para a cidade, para São Luís, e lá ele fica no hospital,
né, a minha madrinha, que era a irmã dele, minha tia Conceição, minha madrinha Conceição, com meu padrinho Luiz, esposo dela, com meu pai e mais uns 2 irmãos do meu pai, vão num pai de santo lá no Maranhão, que eles frequentavam, né? Meu padrinho gostava muito, minha madrinha, todo o lado do meu pai era o católico e da macumba mesmo, gostavam demais. E eles foram nesse pai de santo lá, amigo deles, e o pai de santo, quando fez a evidência, disse que não tinha mais jeito, né? Que o meu tio já estava bem avançado a doença devido ao feitiço, mas que tudo que era do meu tio Oswaldo ia passar por um sobrinho dele, assim que ele desencarnasse. E com a idade de 7 para 8 anos, as entidades iam se manifestar nesse sobrinho dele. Aí a família, né, que estava lá nesse dia da sessão lá, o pai de santo não estava incorporado, estava fazendo a evidência. Perguntam quem é, e o pai de santo disse, olha, é do irmão dele mais novo, o caçula. E o meu pai estava lá, né? Como falei para vocês, ele foi também, né? Era muito ligado, os irmãos eram muito ligados, muito unidos, sabe? Um com os outros, uns com uns lá, né? E quem era? O Marcelo, né? Eu. Meu pai ficou assim assombrado, mas o Marcelo, meu filho. Aí o pai de santo olhou e disse assim, sim, você não pode mandar na espiritualidade, ele foi escolhido desde da barriga da mãe dele. Aí meu pai lembrou da história, né, que o meu tio chegou incorporado, irmão dele e tal. E aí meu pai disse assim, se é da vontade da espiritualidade, o que é que eu posso fazer? Meus pais nunca, eles impediram de eu trabalhar dentro da minha espiritualidade, nunca, sempre me deram forças. Meu pai que não ficava assim, porque eu ia receber caboclo com a mulher, com medo de eu virar gay, né, viado. É questão do machismo do homem de antigamente, né? E foi assim. Então, quando eu completei a idade de 8 anos, pai Tomás, que era o chefe da cabeça do meu tio, veio em mim, veio os caboclos do meu tio e assumiu e ficaram comigo, né? E trazendo também a minha espiritualidade própria minha, do meu nascimento, né? Então eu posso dizer para vocês que a minha origem é uma origem familiar, uma ancestralidade familiar que veio do meu tio Oswaldo, irmão do meu pai Carlos Magno, né? E que depois, com 9 anos de idade, 8 para 9 anos, eu começo esse desenvolvimento. Eu me lembro que estava uma tarde na minha casa, escureceu tudo e eu só me lembro que isso foi umas 5 horas da tarde, eu retorno quase 9 da noite, eu uma criança. Os guias tinham incorporado em mim, pai Tomás, os guias já vieram pronto, né? Pronto, ou seja, já vieram cantando ponto, trazendo ponto riscado, tudo mais, né? Então leva esse menino, no caso eu, para ser cuidado, né? E lá perto da minha casa, na época, eu moro aqui na Coab, né? Até hoje eu moro na S4, a minha mãe de santo morava na S3, meus pais moravam na S5, hoje eu moro na S4. E lá leva para casa da mãe de santo, lá da minha mãe de santo, né? Para fazer o santo, né? Como se fala até hoje, né? E onde eu fiz todos os meus desenvolvimentos, os meus aprontes, né? Foi lá no terreiro de minha mãe de santo, Dona Maria de Lourdes, tá? Vou mostrar aqui para vocês o que está, né? Acho que não dá para ver, né? Tá meio escuro aí. Não dá para ver a casa da minha mãe de santo, tá? Deixa eu ver se eu mostro aqui a minha mãe, se dá para mim para eu mostrar. Deixa eu ver. Não, aqui também não dá. Acho que não vai dar para mostrar a minha mãe de santo para vocês, tá? Deixa eu ver se dá. Essa aqui era mais ou menos, né? Minha mãe de santo, tá? Mas eu vou mostrar em outras ocasiões, tá? Então eu começo todos os meus aprontes com a minha mãe de santo, Ana Maria de Lourdes, né? Uma maranhense arretada, quibandeira, mineira, umbandista, de mão cheia. E com 15 anos de idade, minha mãe vê que eu tinha aptidão, estava sendo muito cobrado pelo seu Tata Caveira, né, a quimbanda.
Porque antigamente, gente, eu era um adolescente com 15 anos, né? Isso em 1985. Estava com meus 15 anos de idade. E eu sofria muito ataque, né? Ataque de espíritos trevosos, tudo. E eu via um homem, muitas vezes, uma caveira, ele dizendo, tá na hora, tá na hora, tá na hora. Eu não interpretava, eu não sabia interpretar. Chegava para minha mameta e dizia, minha mãe, eu vi um homem assim todo caveira, e dizia, tá na hora, tá na hora, tá na hora. Eu disse, meu filho, tá na hora de você se iniciar na quimbanda, né? E ela pegou e me iniciou, eu com 15 anos de idade. E de lá ela começou toda uma preparação. Depois da minha iniciação, eu já tinha sido iniciado na Umbanda daqui do Pará, né, no Tambor de Mina, né? Já estava quase com todos as minhas feituras prontas, porque eu fui feito aqui em Belém e lá no Maranhão, no interior, onde a minha mãe morava, que era Cururupu, né? E fiz a minha quimbanda aqui também no Maranhão, tá? Aí começa toda a minha trajetória de quimbandeiro, né? Mas eu só fui mesmo abrir a minha casa, ter minhas ortogas, depois que eu completei 18 anos. Então, durante toda esta minha caminhada no santo, gente, foi mais de 18 anos, sabe? Não foi assim, hoje eu fui iniciado, amanhã eu sou pai de santo, já sou tata. Não foi assim, tá? Foi muita luta, foi muitas obrigações, testes que eu passei, né, que eu não posso relatar aqui, que são segredos do ritual, e até chegar à idade de 18 anos, quando ela me entrega todos os meus aprontes, né? Já com 17 ela já me entrega, entre 16 anos para 17 anos, ela já me entrega o apronte da Mina, com a Umbanda, aqui do Pará, paraense, cruzada com a maranhense, que ela era do Maranhão, né, minha mãe de santo. E com 18 anos, quase 19 anos, ela me dá quimbanda, me forma tata de quimbanda, tá? A minha mãe também era luciferiana, me deu os aprontes luciferiano também, né? Mas eu pratico mais a quimbanda Nagô, Jererê e Vodum, tá? Que ela praticava mais também, tá? E aí ela abre meu primeiro terreiro, tinha de passar entre 6 a 1 ano sem dar toque de tambor, vai na federação, tira minha licença, me dá meu diploma e começo aí a minha vida espiritual. Então minha vida espiritual já vem desde os 8 anos de idade, né, até hoje. Estou com 54 anos, bem vividos, né? Eu tenho muito ainda para trabalhar, meus guias, né? Eu sempre digo, um dia que eu passar dessa e voltar, eu quero voltar de novo, tata e pai de santo, melhor do que eu sou. Muito obrigado, meu Ingunzo, Equimbanda a todos, salve a banda Jererê Vodum, meu agiô luciferiano.